Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então a ideia aqui agora é trabalhar, finalizar esse assunto de expressar a concentração das soluções. Vamos trabalhar com mais 3 unidades de medida aqui, certo? ppm, ppb e ppt, tá bom? Então, o objetivo da aula é principalmente aprender a trabalhar com ppm. Se você aprender a trabalhar com ppm, ppb e ppt você aprende também, tá? Então, para a gente cumprir nosso objetivo, vamos fazer uma definição breve de ppm, ppb e ppt e vamos já direto para os exercícios. Não tem muito o que enrolar, não. Então, vem contigo. Olha lá. O que é ppm, então? ppm, né? Você vê em muitos casos assim, é porque a concentração de um determinado soluto é 15 ppm. Qual que é o significado químico desses 15 ppm? Então vamos lá. Ó, P significa parte, esse P significa por, esse M significa milhão. Então, ppm é parte por milhão. ppb é parte por bilhão. E ppt é parte por trilhão, né? Então, na química é muito usual expressar a concentração de soluções em ppms, tá? ppb já é bem mais difícil, porque parte por bilhão é quando a concentração está muito pequenininha. Então, é um tipo de concentração, né? Um tipo de unidade de medida que a gente usa já um pouco mais difícil. PPT, então, mais ainda, tá? Então, na química, muito frequentemente a gente trabalha com ppm. Em ppb, em situações muito específicas, quando você tem uma concentração muito baixinha do meu elemento, aí a gente usa ppb. ppt, então, nem se fala, em situações muito raras, tá? Então, ppt é quase nunca a gente trabalha, beleza? Vamos botar foco no ppm. Então, quando eu digo para você assim, olha, determinada solução tem uma concentração de 10 ppm. O que significa a concentração de 10 ppm? Por exemplo, né? Parte por milhão. Isso significa que eu tenho, por exemplo, 10 miligramas de uma dada solução no universo de 1 milhão de miligramas. Né? 10 partes por milhão. Tá? O que é 1 ppm? Toda vez que eu tiver, por exemplo, 1 miligrama no universo de 1 milhão de miligramas, eu tenho 1 ppm. Tá? Ficou claro o que é ppm? O que é ppb? Toda vez que eu tiver 1 ppb, eu posso ter, por exemplo, 1 miligrama em 1 bilhão de miligramas. Toda vez que eu tiver 1 miligrama de um determinado soluto em 1 bilhão de miligramas de solução, eu tenho a concentração de 1 ppb. Então aqui, essa parte de cima da minha razão, né, é sempre referente ao soluto. E essa parte de baixo é sempre referente à solução. Certo? E o que é ppt? 1 ppt, toda vez que eu tiver, por exemplo, 1 miligrama de um determinado soluto no universo de 1 trilhão, gente, eu nem sei escrever trilhão, vamos ver se eu consigo, 1000, milhão, bilhão, falta mais 3 zeros, né?
de miligramas, eu tenho um ppt, certo? Então, 1 ppt é o mesmo que isso aqui, ó. É quando eu tenho 1 miligrama de soluto em 1 trilhão de miligrama de solução. Sempre em cima soluto, embaixo solução. Tá? E aí, claro, eu estou usando miligrama, mas se eu falar assim para você, olha, então, se eu falar assim para você, olha, eu tenho 1 ppt ou 10 ppts, né? Então, tanto faz ser 10 miligramas por 1 trilhão de miligramas ou 10 gramas no universo de 1 trilhão de gramas. Tá bom? Então, o fato é sempre soluto em cima, solução embaixo. Gente, o segredo de trabalhar com ppm, ppb e ppt é evitar fórmulas. É trabalhar sempre com regra de 3. As outras unidades de medida que a gente trabalhou, o tio incentivou o uso de fórmulas. Aqui, eu acho que o caminho mais fácil é trabalhar com regra de 3, tá? Então vamos brincar aqui com regra de 3 para você entender? Olha lá. Então, se eu falar assim para você que eu tenho uma solução de uma determinada substância, né, na concentração de 1 ppm, né? Qual que é o significado disso? Isso aqui significa que eu tenho 1 miligrama, pode significar que eu tenho 1 miligrama no universo de 1 milhão, 1 miligrama no universo de 1 milhão de miligramas. Aí, meus amores, é muito legal a gente lembrar que 1 milhão de gramas, de miligramas, aliás, 1 milhão de miligramas é o mesmo que 1 quilo, tá? Então, toda vez que eu disser para você que eu tenho uma solução numa concentração de 10 ppm, isso significa que eu tenho, de 10 ppm, não, de 1 ppm, eu tenho 1 miligrama de soluto disperso em 1 quilo de solução, certo? Então, não pode esquecer dessa relação, 1 ppm, qual que é o significado químico de 1 ppm? Toda vez que eu tiver 1 miligrama de soluto disperso numa solução de 1 quilo, eu tenho a tal de 1 ppm. Aí, meus amores, tem uma simplificação, né? Aqui, ó, isso aqui, ó, é aproximadamente igual ao seguinte, ó, toda vez que eu tiver soluções aquosas bem diluídas, né? A densidade da água dessa solução, aliás, pelo fato dela estar bem diluída, a densidade da solução passa a ser bem próxima da densidade da água. Portanto, esse 1 kg de solução passa a ter 1 litro. Tá? Ó, estamos fazendo um arredondamento para facilitar a análise de vocês em muitas situações. Então, diante disso, eu posso inferir que 1 ppm é aproximadamente igual a 1 miligrama por litro de solução. Isso falando em soluções aquosas bem diluídas, ou seja, a densidade da solução vai estar bem próxima da água, que é 1 quilograma por litro, certo? Então, 1 ppm, para soluções aquosas bem diluídas, eu posso dizer que ele é aproximadamente igual a 1 miligrama por litro. Essa relação aqui facilita a gente em muitas coisas, em muitos raciocínios dentro da química. Guardem isso aqui, gente. Frequentemente a gente usa isso, tá? Essa relação é muito importante de ser guardada. Tá claro? Então, gente,
qual que é o segredo de trabalhar com ppm, e aí vale também para ppb e ppt? Você vai converter essa relação numa meia regra de 3, né? E aí, a partir dessas conversões, você vai calcular tudo por regra de 3, tá? Então, o que significa dizer que eu tenho 1 miligrama no universo de 1 milhão de miligramas? Eu posso converter isso aqui numa meia regra de 3, ó. Eu tenho 1 miligrama de soluto no universo de 1 milhão de miligrama de solução. Perceba que isso daqui é uma relação, é uma meia regra de 3. E aí quando eu consigo converter isso nisso, eu consigo fazer tudo quanto é cálculo que eu quiser. Vocês vão ver na prática. Vamos ver na prática? Então, vamos lá, ó. Vamos para os exercícios. E aí eu acho que vai ficar mais claro, olha lá, ó. Esse exercício ele é bem aplicado, né? Olha lá, ó, no cotidiano. No rótulo de uma garrafa de água mineral, a gente lê, entre outras coisas, né? Tem muitas informações lá nesse rótulo de água mineral, mas a gente vê, por exemplo, que o conteúdo da garrafa é de 1,5 litros e que a concentração do bicarbonato de cálcio é de 20 ppm. Está escrito lá no rótulo da garrafa de água mineral, tá? Com base nesses dados, determine a massa de bicarbonato de cálcio no conteúdo da garrafa. Dado, ppm é aproximadamente igual a miligrama de soluto dividido por 1 litro de solução aquosa. Certo? É aproximadamente igual, porque a água mineral é praticamente só água. Você tem uma quantidade muito pequena de água, de sais minerais lá dissolvidos. Então o comportamento da água mineral é muito parecido, né? As propriedades da água mineral é muito parecida, elas são muito próximas da água pura, certo? Então a densidade da água mineral é muito próxima da densidade da água pura. Então eu posso fazer esse acochambramento, né? Esse arredondamento com tranquilidade. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Ah lá, exercício 1. Ele está dizendo que o conteúdo da garrafa, né, o volume da garrafa é de 1,5 litro. E ele está dizendo que a concentração de bicarbonato é de 20 ppm. A pergunta dele é, com base nesses dados, determine a massa de bicarbonato de cálcio na garrafa. Tá? Então a ideia é determinar a massa de bicarbonato de cálcio na garrafa. Como é que a gente faz isso? Simples, eu pego a concentração aqui, ó, 20 ppm. O que significa isso? Significa que nós temos 20 miligramas dividido por 1 milhão de miligramas. Certo? Por exemplo, tudo bem? 1 milhão de miligramas é aproximadamente 1 milhão, aproximadamente 1 litro. Isso aqui, ó, toda vez que eu tiver 1 milhão de miligramas, eu tenho aproximadamente 1 quilo, né? Eu tenho 1 quilo. 1 quilo de água é 1 litro, porque a densidade da água é 1, né? Então, isso aqui, ó, eu posso, essa brincadeira aqui, ó, eu posso convertê-la numa meia regra de 3, né? Que informação que isso aqui está me dando? Está me dizendo que eu tenho 20 miligramas de bicarbonato de cálcio em 1 litro de água mineral. Só que a minha garrafa tem 1,5 litro de água. Então, em 1,5 litro eu vou ter X miligrama. Regrinha de 3. Ó, perceba que o segredo é converter o ppm em uma meia regra de 3. Aí você faz o cálculo que você quiser. Fazendo a regrinha aqui, né? Fazendo o cálculo vai ficar 1 vezes x é igual a 20 vezes 1,5. Né? Isso dá 30. 30 o quê? 30 miligramas.
tá? Se você quiser fazer, vamos fazer com rigor a regra de 3. 1 litro vezes x miligramas é igual a 20 miligramas vezes 1,5 litros. Aí esse 1 litro passa para lá dividindo, vai ficar x miligramas é igual a 20 miligramas vezes 1,5 litro dividido por 1 litro. Esse litro corta com esse litro, 20 miligramas vezes 1,5, x vai dar 30 miligramas. Gente, eu acabei de calcular a massa de bicarbonato de cálcio que está dentro de uma garrafa de 1,5 litro, a partir da concentração em ppm, certo? Aí quando a gente olha lá para as respostas possíveis, olha lá, ó, não tem 30 miligramas, as respostas estão todas, quase todas em gramas. Então esses 150 miligramas eu descarto, né? 30 miligramas corresponde a uma dessas respostas aqui, né? Aí é conversão de unidade, tá? Ó, eu tenho que converter para grama. 30 miligramas, a vírgula tá aqui, né? Do miligrama para o grama, ela corre 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, isso corresponde a 0,030 gramas ou 0,03 gramas. Essa é a resposta correta. Tá claro isso, gente? Então, o grande segredo dos exercícios com ppm é converter ele, ó. Você abre essa unidade e joga ela desse jeito. Aí você converte isso aqui numa meia regra de 3. E aí você faz o cálculo que você quiser. Certo? Vamos resolver exercício? Mais exercício, então? Olha lá. Você vai ver... Nossa, o velho tá fogo. Olha lá. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à toxicidade desses metais ao meio aquático. Ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados, há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, 20 partes por milhão, na crosta terrestre. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... Olha só, então vem com o tio aqui que você passa adiante. Vamos aqui para o nosso exercício de número 2. O que ele disse aqui no exercício de número 2, né? Ele disse que se a gente pegar uma amostra de terra, né, da crosta terrestre, qualquer amostra, a concentração de chumbo em ppm é 20 ppm. Então nós teremos 20 ppm de chumbo, de Pb, certo? Vamos converter esse valor numa razão, né? Então, o que significa 20 ppm de chumbo? Eu posso escrever assim, ó, 20 ppm é 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas. Então, 20 ppm é 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas de crosta terrestre. Ou então, eu posso dizer que esse 20 ppm de chumbo é o mesmo que 20 miligramas de chumbo em 1 milhão de miligrama de crosta terrestre. É a mesma coisa. Isso aqui, ó, é a mesma coisa disso. Professor, qual unidade que você vai usar? Bom, aquela que me for mais conveniente, né? Como ele quer a resposta, né? Como ele está falando de uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre, né? Então, talvez seja interessante trabalhar assim, ó. Se você trabalhar assim, você só vai ter um passo a mais no cálculo, né? Mas como a amostra da crosta terrestre é de 100 gramas, então vamos trabalhar assim, ó, com gramas e não com miligramas. Se você trabalhar assim também vai dar, só que é um cálculo a mais. Então, qual que é o significado químico de 20 partes por milhão? Significa que a cada 1 milhão de partes em gramas
de crosta terrestre, eu tenho 20 gramas de chumbo. Isso aqui, ó, eu consigo converter numa meia regra de 3, ó. Ó, para cada 1 milhão de gramas de crosta terrestre, eu tenho 20 gramas de chumbo. Certo? Beleza? Aí a pergunta é, qual é a massa de chumbo? Qual é a massa de chumbo quando eu tiver uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre? Pronto, regrinha de 3. Blá, blá. Vai ficar como? X é igual a 20 vezes 100 dividido por 1 milhão. Certo? Cortou. Né? Então é 2 dividido por 1000. X é igual a 0,002 gramas. Certo? O que eu descobri? Eu descobri que se eu pegar uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre, eu vou ter 0,002 gramas de chumbo. Aí quando eu vou para as respostas, né, não tem resposta, 0,002 gramas de chumbo. Por quê? Porque ele quer o valor do chumbo em miligramas, ó, em miligramas de chumbo. Então eu vou ter que converter agora no final esse valor que está em gramas para miligramas. Então, quando eu vou fazer essa conversão, essa vírgula que está aqui no grama vai correr 3 casas, né? Para chegar no miligrama. 1, 2, 3. Então, isso aqui é o mesmo que 2 miligramas. Certo, gente? Então, nós temos 2 miligramas de chumbo dentro de uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre. Então, a resposta correta para o exercício 2 é a resposta D de dado. Tá claro isso, gente? Não é difícil, né? Não é difícil. Mas aqui a gente vai ter que trabalhar com regra de 3. Vamos lá. Esse aqui fica para casa, tá? Exercício 3. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida expressa em ppm é igual a... Então, esse aqui vai ficar para casa. 4. Também vai ficar para casa, ó. Em um aquário, constatou-se a presença de 0,8 gramas de CO2 para cada 80 quilos de ar. Calcule a concentração em ppm, em ppb e em ppt. Vai ficar para casa também. 5. Uma lata de 250 gramas de sardinha. Se bem que não, vamos fazer o 4, vai? Vamos fazer o 4 juntos, vai. Vamos fazer o 4. Olha lá. Em um aquário, constatou-se a presença de 0,8 gramas de CO2 para cada 80 quilos de ar. Tá? Calcule a concentração em ppm, ppb e ppt. Então, eu tenho 0,8 gramas de CO2. CO2 é o meu soluto. Para cada 80 quilos de ar. Perceba que eu vou ter que... É legal você colocar tanto a unidade de soluto quanto da solução no mesmo esquema, né? Eu não posso colocar 0,8 gramas dividido por 80 quilos. Eu converto 80 quilos para gramas. Então, eu vou ter 80 mil gramas de ar. Certo? Esse 80 mil gramas de ar é o mesmo que 80 quilos de ar, que é o que ele está me dando lá. Então, isso aqui, gente, é uma meia regra de 3. O que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que eu tenho 0,8 gramas de CO2 em 80 mil gramas de ar.
É isso que ele está me dizendo. Muito bem. Aí, ele está falando assim, calcule a concentração em ppm. Então, como é que fica em ppm? Olha, eu tenho essa quantidade em 80 mil gramas de ar. O ar, aqui no caso, é a minha solução, né? Então, quando eu tiver 1 milhão de gramas de ar, 1 milhão de gramas de ar, eu vou ter X gramas de CO2. Fazendo a regrinha de 3 para lá e para cá, vai dar X é igual a 0,8 vezes 1 milhão, dividido por 80 mil, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí, X é igual a... Deixa eu fazer o cálculo. Vamos lá. 0,8 vezes 100 dividido por 8. 10. 10 o quê? 10 gramas de CO2. Certo? Ó, esse X aqui é em gramas de CO2. Muito bem. Mas foi isso que ele pediu? Não, ele está pedindo para você calcular a concentração em ppm. Então, isso aqui, gente, eu tenho 10 gramas de CO2, aqui ó, quando eu tiver 1 milhão de gramas de ar. Então, olha só, eu posso colocar 10 gramas de CO2, que é o meu soluto, toda vez que eu tiver 1 milhão de gramas de ar. Foi isso que eu descobri com essa regra de 3. Se eu tenho 0,8 gramas quando eu tiver 80 mil gramas de ar, quando eu tiver 1 milhão de gramas de ar, eu vou ter X gramas de CO2, né? Então, fazendo a continha, eu descobri que eu tenho 10 gramas de CO2 toda vez que eu tiver 1 milhão de gramas de ar. Isso daqui, ó, significa que eu tenho 10 partes por milhão. Foi o que eu acabei de calcular. Então, eu calculei em ppm. Agora, você vai calcular esse valor em ppb e ppt. Então, se eu não tenho 0,8 gramas de CO2, toda vez que eu tiver 80 mil gramas de ar. Não é isso? Quando eu tiver 1 bilhão de gramas de ar, eu vou ter uma outra quantidade de CO2. Certo, gente? Então, eu não vou continuar aqui o exercício. Isso aqui fica para casa, tá bom? Gente, está dando 28 minutos. Eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo no coração e até a próxima atividade.